para nosso estudo do Livro dos Médiuns, estudo semanal. Agradeço a presença de todos. Eu gostaria de pedir para a Lúcia, ela pudesse fazer a nossa prece de preparo, rapidinho. Bem? Obrigada. Eu peço que todos fiquemos com os nossos microfones desligados por causa da interferência na transmissão. Obrigada, tá? E na gravação. Apenas a pessoa que estiver falando no momento liga o microfone. Obrigada. Boa noite a todos muito bem-vindos. Para aprender os conteúdos aqui abordados, essa troca, que tanto nos auxilia na nossa caminhada. E contamos com muito carinho com toda a cúpula espiritual que já se faz presente, principalmente com o amparo do nosso querido Mestre Jesus, que a cada dia nos fortalece, que a cada dia crê em cada um de nós, no nosso potencial, para que possamos, dia a dia, passo a passo, por meio dos ensinamentos que ele nos deixou, que possamos aprender a conviver melhor conosco e com os nossos irmãos de caminhada aqui, terrena, e os também do plano espiritual. E assim, agradecidos e envolvidos em muita luz, em muito amor, chegamos até o Deus Pai, todo Criador, esse Deus a quem nós agradecemos por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui mais uma vez, no intuito de aprender, de assimilar e de poder ser um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem. E a Ti, Pai, nós louvamos em agradecimento com a prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, obrigada, Lu. Vocês me ouvem bem? Vamos começar, tá? Nós estamos, então, no Livro dos Médiuns, capítulo... Acho que é o capítulo... Mari, nós não estamos te ouvindo. Você, Magda. Magda, ela pediu para você ler o capítulo, o item 99. Tem que ligar o telefone. Desculpa. Este 99. Este fenômeno oferece uma particularidade muito singular. É que certos médiuns só obtêm no estado sonambúlico. Isto é facilmente explicável. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito,
que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes que temos testemunhado. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas se ressentiram, por vezes, de sua insuficiência. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e eles as completou por observações muito judiciosas. Um é o artífice, o outro o sábio, e a mesma comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser um espírito para tudo compreender. Magda, está me ouvindo? Agora sim, pode deixar que eu sigo. Só para explicar para quem chegou agora, nós estamos falando sobre os fenômenos de transporte do capítulo 5, tá? Do livro. Na realidade, das manifestações físicas espontâneas, né? Estamos tratando dos ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, e aqui tem dissertação, ou seja, escrita de um espírito sobre esses transportes. Na realidade, o espírito de Erasto é um espírito esclarecido, um mentor, né? Então, eles vão submeter um questionário para eles, onde Kardec pergunta e ele responde. Primeira, eu vou ler um pouquinho, tá, Margot? Dize-nos, peço, porque os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico. O estado sonambúlico é aquele que o médium está como se estivesse dormindo, onde há uma emancipação do seu perispírito, né? A gente conhece muitas pessoas, principalmente quando éramos crianças, né? Que tinham, apresentavam esse fenômeno, andavam pela casa, abriam chave, viravam a porta, saíam até na rua. Esse é um estado sonambúlico, onde o espírito está emancipado, mas ainda não desligado totalmente do corpo, né? Plenamente do corpo, se bem que o espírito nunca fica separado plenamente do corpo, tá? Tem sempre a ligação do cordão de prata. Mas quando a gente dorme, só lembrando essa explicação que é importante, quando a gente dorme, o corpo fica lá repousando e o nosso espírito vai para a espiritualidade para realizar coisas. Que coisas? Depende da natureza, da nossa natureza moral. Se tivermos uma natureza moral positiva, ele vai para fazer coisas boas. Senão, ele vai sair para fazer danações, coisinhas erradinhas, né? Por isso que às vezes a gente acorda, dormi, acordei mais cansado do que eu fui dormir. Porque com certeza nós fomos fazer coisas erradas. Ou fomos para a gandaia, fomos para a balada, fomos para lugares onde não deveríamos ir e o nosso espírito perdeu energia, certo? O espírito não precisa descansar. O que precisa descansar é o corpo, correto? Então, o que acontece? É como no estado sonambúlico é uma exteriorização maior, um pouco maior. E essa exteriorização um pouco maior, mas ainda não é plena, não é como se já estivesse dormindo totalmente, o corpo levanta e sai atrás, vai junto. Entendeu? É mais ou menos assim, numa explicação bem simples, o corpo levanta e vai junto. Então, o espírito, a pessoa levanta, quer abrir a porta, quer ir para a rua. Porque é isso que o espírito quer fazer. O espírito levanta e sai e vai para a rua, vai para outros lugares, tá? Então, existe um trabalho mediúnico onde o espírito faz os fenômenos de transporte estando neste estado sonambúlico. Ele não está consciente, ele não está acordado, vamos falar assim, tá? Então ele pergunta, né? Por que os transportes que acabaste de executar ao espírito só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? Resposta: isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está adormecido, ou seja, o meu médium, né, o médium que eu estou utilizando,
poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Ou seja, vocês vejam, a adaptação do espírito às possibilidades que o médium apresenta. Segunda pergunta. Por que fazeis demorar tanto a vinda dos objetos? E por que é que avivas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Resposta: o tempo me é necessário a preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, essa só tem por fim, na maioria das vezes, divertir as pessoas presentes e ao sonâmbulo. Olha só, né? Tá vendo só? Aqui agora vem, na realidade, esse espírito está respondendo, eu fiz confusão. Não é Erasto, tá? É um espírito que se prestou ao papel do transporte. Agora, a nota de Erasto é um espírito esclarecido de luz. Olha o que ele diz. O espírito que responde não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto, na realidade, provoca, sem o saber, uma emissão maior de fluido. Como ele gera uma expectativa na plateia e no médium de obter o transporte do objeto, vai fazer com que o médium libere mais fluido magnético animal, que no final das contas vai ser mais útil para ele, porque ele vai utilizar o fluido magnético animal do médium que está doando, mais o fluido universal do ambiente, vai fazer as misturinhas ali e vai sair o objeto que ele quer para conseguir fazer o transporte. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando ele não é espontâneo, sobretudo com certos médiums. Quando essa doação de fluidos não é espontânea, é a dificuldade maior. Então, o espírito, sem o saber, estava usando um artifício para facilitar a vida dele, achando que estava divertindo a pessoa, mas ele estava facilitando a vida dele, ok? Terceira pergunta. Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiums com mais facilidade e com maior rapidez? Resposta do espírito. A produção depende da natureza do médium e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Isso a gente já falou, né? Existe a extrema necessidade de haver uma sintonia vibratória entre o espírito que vai provocar o fenômeno e o médium que vai doar os fluidos. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que o médium não tenha consciência de que vai ser doador de fluidos magnéticos, né? É preciso uma sintonia vibracional. Às vezes eu ouso até falar, uma sintonia não de moralidade, mas é de vibração mesmo, tá? Senão não dá certo. Pelo que toca à rapidez, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Aí a gente volta a falar aquilo que a gente disse, como é importante quando você se predispõe a trabalhar mediunicamente, né? E o seu compromisso de comparecer aos trabalhos mediúnicos, apesar de hoje não se trabalhar mais com fenômenos materiais, né? Mas a gente faz trabalhos de assistência aos irmãos desencarnados e fazemos colegiado mediúnico, que é assistência aos encarnados, não é? Então, como existe a sintonia vibratória e a natureza correspondente, como o próprio Espírito fala, quando você falta no trabalho desse, você vai dificultar o andamento desse trabalho,
Porque previamente na espiritualidade, os espíritos já são destacados de acordo com os médios que estarão trabalhando naquele dia, né? Então, opa, o cara tá inscrito para trabalhar quinta-feira, ele não apareceu. Tudo bem, imprevistos acontecem, não é? Uma doença, uma chuva muito forte que dá uma enchente na rua, alaga, né? Ainda mais a gente está muito sujeito a isso aqui em São Vicente, quem trabalha em Santos, fazer essa locomoção, esse trajeto. Mas a pessoa não levar a sério o seu compromisso no trabalho, né? Isso é muito, muito importante, né? Porque às vezes o trabalho fica prejudicado. Quarta, a hora que vocês quiserem perguntar, levante a mão, tá? Quarta, as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? Oh, resposta. Quando há da parte delas incredulidade, ou seja, quando na assistência, assistindo ao fenômeno, isso na época lá de Kardec, né? 1800 e bolinha. Existem pessoas que não acreditam, elas se tornam como escudos refletores de energia, né? Quando há da parte delas incredulidade, oposição, muito nos podem embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes, aqueles que acreditam, e a pessoas versadas no Espiritismo, pessoas que já conhecem. Não quero, porém, dizer com isso que a má vontade consiga paralisar-nos inteiramente. O que ele está querendo dizer? Gente, entre eu fazer um doce que eu já conheço e eu fazer um doce que eu não sei a receita ainda, eu vou preferir sempre fazer um doce que eu já conheço. É mais ou menos isso, né? Então, quando eu tenho pessoas que não acreditam, elas são refratárias a essas energias, elas vão dificultar o andamento do trabalho em si. É lógico, preferem trabalhar com pessoas que acreditam. Mas o fato de haver pessoas que não acreditam não vai impedir que eles aconteçam caso tenham que acontecer. Isso aí a gente já tem mostras, eu já até comentei com vocês em outras ocasiões. Tudo bem? Perdão. Quinta pergunta: onde foste buscar as flores e os confeitos que trouxestes aqui? Resposta: as flores peguei-as do jardim, onde bem me parece. E os confeitos devem ter feito falta ao respectivo negociante. Ele está falando que se você pegou de uma loja, né, fez falta. O espírito respondeu: eu os pego onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Aí a pergunta interessante é a sétima. Mas os anéis têm valor. Anéis de joia, anéis com pedras, ou preciosas ou não, né? Onde os foste buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele de quem os tiraste? Tirei-os de lugares que todos desconhecem e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Ou seja, ele responde e não responde nada, né, gente? A nota do Erasto, esclarecendo essa resposta. Creio que o fato explicado de modo incompleto... Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. Sim, de fato, pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Ele não quis passar a ideia de que ele roubou. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, concordam? Da mesma forma e do mesmo valor. Conseguintemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual um de que se apodera, já não teria razão para se apoderar desse, visto que ele poderia dar
ou de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Ele não precisava pegar, ele podia pegar aquele que vai usar para substituir. Então, ele não quis passar a ideia de que ele estava pegando coisas, né? Mas na realidade foi isso que ele fez. Tá? 8ª. Será possível trazer flores de outro planeta? O espírito responde: não, a mim não me é possível. Aí perguntam para Erasto: teriam outros espíritos esse poder? Resposta dele: não, isso não é possível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Isso é lógico, né? São planos diferentes, ambientes físicos diferentes. Então, as matérias são diferentes, não tem como. O que os fenômenos de transporte que eram observados na época que Kardec estava escrevendo o livro eram feitos todos aqui no plano da Terra. Então, é o mesmo plano, a mesma matéria. Sai lá da loja de doces e vem parar os doces aqui em cima da mesa. Certo? 9ª pergunta. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Ou seja, eles estavam na Europa, pediam para trazer, vamos supor, daqui do Brasil. Né? Resposta do espírito: desde que seja na Terra, posso. 10ª pergunta. Poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente de volta? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade, ou seja, eu os trouxe, eu posso levá-los de volta a hora que eu quiser. Olha que legal. 11ª pergunta. A produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa, dificultosa, não te causa qualquer embaraço? Resposta: não nos é penosa em nada, quando temos permissão para fazê-los, para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se nós quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Tá claro, né? Cada um no seu quadrado. Eu posso fazer tal coisa, vou até aqui. Daqui para cá não posso mais. Nota de Erasto. Ele não quer convir que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. O que o Erasto quis dizer aqui foi assim: o espírito não quis dizer, mas era extremamente cansativo fazer, porque ele despendia extrema energia fazer. Mas o espírito não quis dizer isso. Ele quis dizer: estou de boa aqui fazendo. Faço a hora que eu quiser, do jeitinho que eu quiser. Mas um espírito mais esclarecido confirmou: não, ele não quis dizer, mas é extremamente penoso, trabalhoso fazer fenômenos materiais. Vocês imaginam a força que precisaria movimentar de energias para que isso acontecesse. Magda, por favor, vai lendo para mim, para eu dar uma descansada na garganta. Por favor. 12ª. Quais as dificuldades que encontrais? Nenhuma, além das más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. 13ª. Como trazeis um objeto? Segurando-o nas mãos? Não, nós o envolvemos em nós mesmos. Observação de Erasto. Ele não explica claramente a operação, pois não envolve o objeto com sua própria personalidade. Como, porém, o seu fluido pessoal se dilata, penetra e se expande. Uma parte desse fluido se combina com uma parte do fluido animalizado do médium. E nessa combinação, ele oculta e transporta o objeto sujeito ao transporte.
Assim, pois, não é justo dizer que o envolve em si mesmo. Mari, fala um pouquinho dessa explicação, por favor. Então, quando ele diz eu envolvo em mim mesmo, dá a impressão que ele esconde o objeto nele, como se ele tivesse uma capa, e não é isso que acontece. Erasto esclarece o seguinte: ele pega o seu fluido pessoal, o perispírito do perispírito do espírito. Ele dilata o perispírito dele, se mistura com o perispírito, com o fluido animalizado do médium que está lhe doando, né? Faz uma, vamos falar assim, faz uma meleca desses dois, e nessa meleca ele envolve o objeto, e daí ele consegue transportar. Quando ele chega no local que ele está, ele deposita o objeto lá e separa os fluidos de novo. É assim que ele faz. Então, não é justo dizer que ele o traz, envolve em si mesmo. É como se ele pegasse o objeto e fizesse assim. Ele não faz isso. Ele dilata o seu próprio perispírito até encontrar com o fluido magnético animalizado do médium. Ok? Então, continua no 14. Bora lá. 14. Com a mesma facilidade, traríeis um objeto de um peso considerável, como seja de 50 quilos? Para nós, o peso nada é. Trazemos flores porque estas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Observação de Erasto. Justo, ele pode trazer 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade existente para vós, para ele, se anula. Entretanto, aqui ainda ele não se dá conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve estar na razão da resistência. Daqui se segue que se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, muitas vezes é porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Então tá claro, né? Sim. Ele traz coisinhas pequenas, delicadas, bibelôs, flores, anéis, porta-joias. Era isso que aparecia nas reuniões. Porque era mais fácil. É diferente dele trazer um cofre de 150, de 250 quilos. Mas era perfeitamente possível trazê-lo, desde que as condições de doação do fluido magnético animalizado do médium fossem de doação tal, porque é claro, ele fala aqui, a proporção tem que ser igual. É mais ou menos assim, ó. Se eu vou transportar, vou até pegar objetos iguais para a gente ver, ó. Se eu vou transportar este objeto, eu preciso deste fluido magnético. Vocês estão vendo? Mais ou menos na mesma proporção. Então, eu não posso pegar um objeto deste tamanho e ter isso aqui de fluido para transportá-lo. Não vai ser possível, não vai dar conta. Entendeu? Então, eu preciso de doação, tanto do espírito como do médium, de fluidos em sintonia com o peso, com o tamanho do objeto que eu vou transportar. Mas o peso não existe na espiritualidade. A gravidade, aqui é física, hein? Essa frase que ele falou aqui é física pura. A gravidade é o que nos mantém presos à Terra, senão a gente estaria voando, flutuando e teríamos todo mundo teria ido embora para o espaço. Por que a gente não sai voando? Porque nós temos essa força da Terra, né, causada pelo magnetismo da Terra, do centro da Terra, que nos puxa para baixo. E isso faz faz com que a gente fique presos aqui na Terra, que nós caminhemos na Terra. Nos planetas que não têm gravidade, por exemplo, no nosso satélite, a Lua, a gente aquelas roupas dos astronautas tinham pesos enormes nas botas, para eles poderem
se manter relativamente no solo. E assim mesmo eles davam pulos de mais de 2 metros de altura, porque lá não tem gravidade. Ok? Leia 15 para mim. Eu estou descontando você hoje. Leia 15. Sem problema. 15ª. Por vezes desaparecem objetos sem que lhes conheçamos a causa. É obra dos espíritos? Isto acontece muito frequentemente e mais do que pensais. O mal poderia ser remediado pedindo-se ao espírito que os trouxesse de volta. Observação de Erasto. É verdade. Às vezes, porém, o que é roubado mesmo, porque tais objetos que não mais encontrais em casa, às vezes são levados para muito longe. Entretanto, como a sua retirada exige mais ou menos as mesmas condições fluídicas que os transportes, aquelas não se pode verificar sem a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Eis porque, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o desaparecimento seja devido ao vosso desmazelo do que aos espíritos. É mais fácil a gente culpar eles, mas o que ele está dizendo, o próprio espírito está dizendo, é mais fácil vocês terem colocado num lugar que não é o lugar do objeto e por isso vocês não estão achando, né? Mas existe um fato até interessante que eu vou contar para vocês. No interior, eu acho que agora já nem existe mais, mas no interior, principalmente onde tinham colônias de imigrantes, né? O pessoal bem antigo, de 60, então a pessoa está com 88, uns de 88 para trás, 88 anos para trás, os católicos, eles tinham um negócio que chamava responsar. Quando alguém perdia alguma coisa, olha só, é católico, hein? Extremamente crente e praticante. Chama responsar. Eu sei porque a tia do meu marido responsa objetos, até hoje. A pessoa perdeu um anel, perdeu uma aliança. Foi tomar banho, tirou a aliança e a aliança sumiu. Sabe essas histórias, né? Não sabe onde está, não sabe se foi roubado, se de dentro de casa, não sabe o que foi. Então vai para a pessoa responsar. A pessoa faz uma oração, né? Junto dessa pessoa que está ali, a pessoa dona do objeto vem até ela, faz o pedido e ela faz uma oração, acho que não sei, por 3 dias, alguma coisa assim, né? Em mais de 90% das vezes o objeto aparece. Tá. E essas vezes que o objeto apareceu, provavelmente foi alguém que pegou emprestado e acabou devolvendo, né? Isso depois da pessoa vasculhar tudo dentro de casa. Algumas vezes o objeto não aparece mesmo, então daí ele pode ter sido subtraído pelo amigo do alheio mesmo, né? Mas normalmente, às vezes a gente perde coisas dentro da nossa casa que a gente acha que perdeu e não perdeu, né? Vai achar, tipo, atrás da estante, lá embaixo do fundo. Peraí, mas o que a meu brinco de pérola está fazendo ali atrás da estante? Se eu não passei nem por ali, né? E aí? Tá? Mas os antigos tinham muito isso, de acreditar nessas coisas. Eles acreditavam que as coisas sumiam, né? Você vê, católicos, e faziam as preces assim como as benzedeiras, né? Acredito, fazem os benzimentos. E eu achei interessante, porque calha com isso aqui, né? Pede para eles que eles devolvem. Ela fazia nada mais do que isso. Ela pedia para eles para eles devolver. É muito interessante. Mas deixa eu só falar uma coisinha. Mas quando, por exemplo, a gente, né, acha que perdeu alguma coisa ou colocou em algum lugar que não se lembra tudo e a gente pede para São Longuinho que se ele mostrar a gente dá 3 pulinhos. Na realidade, isso aí é uma, como é que a gente fala, é uma simpatia, uma simpatia popular. Mas na realidade, o que você está fazendo? Você está pedindo para alguém que você dê um nome devolver um objeto que
ou te ajudar a localizar um objeto que você não está localizando. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa que você chegar e falar, gente, por favor, alguém que está por aí está me ouvindo, não é? Ó, falando. Se você, eu perdi tal coisa assim, me ajude a encontrar, por favor, porque isso é muito importante. É muito importante. Eu preciso disso assim. Eu faço uma oração, eu dou 3 pulinhos, eu acendo uma vela, mas eu preciso que me ajude a encontrar uma coisa, né? Na realidade, não importa os nomes, não importa o que você faça, né? É a mesma coisa que o responsar, é a mesma coisa do São Longuinho. Ou a mesma coisa de chegar e falar, pessoal, pode parar, hein? Eu não estou de brincadeira hoje. Pode me devolver logo, meu relógio estava aqui em cima agora. Tem gente que fala assim, eu já vi. Não vem não, que hoje eu não estou boa, o negócio do trabalho não foi bom. Cadê meu relógio que estava aqui? Achei meu relógio, estava aqui, entendeu? Tem gente que faz isso. E tem gente que não faz nada, simplesmente acha que perdeu e vai procurar. Cada um no seu quadrado, no seu entendimento. Cadê a dona Lucineide que tá... Fala. Eu queria que a Lucineide lesse. Eu ia ler. Sim, eu tô aqui. Aonde você parou? Agora é a 16ª. Isso. Lê para nós, Lucineide. Leio sim, Mari. 16ª. A efeito... Só um minuto. Oi? Ninguém quer fazer pergunta, tá tudo bem? Alguém quiser, levanta a mão. Tem o símbolozinho aí, é só apertar a mãozinha aí que vai aparecer aqui para nós, tá? Bora lá. A efeito da ação de certos espíritos que consideramos como fenômenos naturais? Resposta. Vossos dias estão cheios desses fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles, e que um pouco de reflexão vos faria ver com clareza. Aí vem a nota de Erasto. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. 17º. Entre os objetos usados nos transportes, não há os que podem ser fabricados pelos espíritos? Quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que eles podem provocar no fluido ou elemento universal? Aí o espírito responde, não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Olha aí. Então, olha só, então existe essa possibilidade da criação, né? E não somente do transporte. A manipulação fluídica a ponto de se criar um objeto e trazê-lo. Ele não tem essa permissão em função da evolução espiritual dele. Então é possível. Ele não... Vamos lá, vamos ver o que o Erasto vai falar depois. Continua, Lu. Como introduziste outro dia esses objetos na sala que estava fechada? Levei-os comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso dizer mais porque isso não é explicável. 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Aí vem a nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium e em parte do espírito operador, ou seja, metade de cada um. Então, acho que tem aquilo que você explicou, né, Mari? Ele envolve o objeto dessa plasticidade, né? Vamos visualizar assim, um fluido plástico do médium, um fluido plástico dele, encobre o objeto material, ele fica invisível aos olhos da gente, de quem está lá, vamos pôr no quarto, ele traz o objeto até a sala, tira esse
fluido que está encobrindo o objeto, ele se torna visível aos nossos olhos materiais, tá? Isso a gente entende se a gente dilatar nosso entendimento, gente, de que nós vemos, o nosso corpo percebe apenas em 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Na nossa dimensão da Terra, nós percebemos essas 3 dimensões. Existem outras dimensões de percepção, né? E o espírito está numa outra, uma quarta ou numa quinta dimensão. Então, ele envolver de fluidos essa peça faz com que ele não fique visível aos meus sentidos humanos aqui na Terra. Mas, às vezes, aos sentidos da espiritualidade, eles conseguem ver o objeto envolto no fluido, entendeu? É uma coisa bem maluca. É admitir que nós não somos senhores da verdade, né? Que é a verdade da física, da física quântica, da química e de todas as outras ciências, ela é a verdade até onde nós conseguimos provar. Ciência é um conjunto de princípios que foram testados, comprovados e certificados. Isso é ciência. Quando você não consegue comprovar, não adianta, que não é ciência. Ok? Agora foi feita eu leio a 20ª para vocês descansarem um pouquinho. Foi feita uma pergunta 20ª para o Erasto. Tá? Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito, olha o que ele falou, espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Deu para entender a pergunta? Ele está querendo dizer, tem uma sala, vamos supor, de tijolos, porta está trancada, de madeira, esse espírito consegue fazer com que esse objeto, que é matéria, ser envolto de fluido tal, que ele consiga atravessar a parede de tijolos e se faça materializar nessa sala fechada? Vamos ver o que Erasto respondeu. É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Tá claro, né? Ó, vou até frisar em amarelo isso aqui. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. O que é a agregação da matéria? O que é a matéria? É a reunião de moléculas dos átomos. Reunião de átomos forma uma molécula, reunião de moléculas forma uma matéria. No caso, seria, vamos supor, de um vaso, seria a porcelana, a louça ou o barro, certo? Se ele quebrar a agregação dessa matéria para que ela se torne penetrável em outra matéria, ele vai desagregar, ou seja, ele vai quebrar o vaso. Aí ele não vai conseguir agregá-lo de novo, fazer voltá-lo ao que ele era antes. Isso é física. Tornando este invisível, o espírito o pode transportar quando queira, e não o libertar senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer, que é o que o fenômeno de transporte é. Ele envolve em fluidos, o faz ficar invisível e leva até um determinado local e tira o fluido para ele se tornar visível de novo. De modo diferente se passam as coisas com relação aos que compomos. Como nestes só introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e ainda como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado. Mas isso somente nesse caso. Guardem a imagem do vidro, tá? Um vidro
e a imagem desse objeto projetado através do vidro do outro lado. Tá? Então você vai ter a ideia de que o objeto está lá dentro. Tá bem? Compreenderam? Não, né? Mas é assim. Vamos repetir a resposta. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito o pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. Até aí tudo bem. De modo diferente se passam as coisas com relação aos objetos que nós compomos, que nós confeccionamos. É isso que ele está querendo dizer. É que o pessoal lá falava difícil, né? E daí a gente fica difícil de entender. De modo diverso, acontecem as coisas com relação aos objetos que nós compomos, que nós confeccionamos. Como nesses objetos só introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, por quê? Porque são matéria que o próprio espírito pega no fluido universal. Se o fluido universal é penetrável, ele vai pegar a matéria penetrável e com ela é com ele que ele vai fazer o objeto. Então, daí ele é penetrável. Como esses elementos são essencialmente penetráveis e ainda como nós mesmos, ou seja, os espíritos, penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que assim introduzimos um objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas só nesse caso. Então, o que ele quis dizer? Entenderam agora? Nós, espíritos, de um determinado grau de evolução, conseguimos pegar do fluido cósmico universal, que é uma matéria penetrável, e com ela fazer um objeto, e nesse caso ele é penetrável, porque ele não é feito da matéria da Terra. É diferente do objeto que o espírito vem aqui, pega, já está feito da matéria da Terra. Ok? Então ele pega, faz da matéria cósmica um objeto qualquer. Um pote, um vaso, uma tiara. E como eles mesmos, espíritos, são penetráveis, as barreiras, parede, porta não impede eles de entrar em qualquer lugar, o objeto que ele criou também não. Então, nesse caso, eles podem fazer objetos penetráveis. Agora ficou claro. Explicar 3 vezes. Tudo bem? Ficou claro assim? Nota aqui. Quanto à teoria de formação espontânea dos objetos, veja-se adiante no capítulo intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível. Nós vamos conversar sobre isso e daí nós vamos explicitar mais essa questão, né? E vocês vejam, o assunto dessa pergunta 20 já é bem complexo para nós, porque não faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está habituado a ler romance. Ou, no máximo, ler um livro didático se nós estamos estudando, né, Geraldo? Então, a gente não está acostumado a estudar um livro técnico. Isso aqui é um livro técnico. Está falando de física. E mais, com uma palavra rebuscada. O que é a palavra rebuscada? É uma conversação que não é a habitual nossa do dia. Do nós vai, nós vem, nós fica. Então, fica difícil de compreender mesmo, né? Eu já li esse livro umas 6 vezes. Então, acho que agora eu já comecei a compreender ele um pouquinho. Ainda acho umas palavras de vez em quando que eu vou no dicionário dar uma olhada, né? Os antigos falavam bem assim. Pode falar, Lu. Mari, eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu acho essa parte eu entendi. Sim. Do objeto, né, ser feito com fluido magnético universal que, né, que não é nosso da matéria. Aí eu fiquei pensando, no caso
de um objeto nosso, da nossa matéria. Vai o anel, que foi citado lá atrás como exemplo. Sim. Esse anel, esse espírito, a gente sabe que ele é envolvido no perispírito, Não, o fluido magnético do médium, e do junto com o do espírito, e torna ele invisível. Mas aí, para ele chegar até onde a gente está, então ele teria que passar por um lugar aberto. Porque Sim. se fosse pela porta, se não tiver a porta aberta ou a janela, ele não passa. Não vem. Lugar trancado não vai passa. chegar. Não. Entendi. Botar uma sala hermeticamente fechada não vai passar o objeto. É eu acho que ele responde lá para trás, tá? Lá para trás eu acho que ele fala, mas você quer tanta informação que a gente passa batido. Na realidade, ele fala mais para trás. Numa sala hermeticamente fechada, pode passar um objeto por entre as paredes? Não. Só nessa questão que o Erasto nos traz. Quando ele é um objeto que ele foi confeccionado com a matéria do cósmico universal. Daí sim. Agora sim. Agora ficou... Era só essa dúvida, né? Porque é penetrável. Então, daí você não pode... Se é matéria daqui, se é uma caneta, tem que ter um lugar para essa caneta vir até aqui. Se nós estamos na sala e essa caneta aqui no escritório, tudo bem, a caneta vai aparecer lá. E era normalmente isso que acontecia. Às vezes era a casa de um vizinho, às vezes era num outro cômodo, num outro quarto, num outro andar, mas era na mesma casa, né? Então, a pergunta é bem própria mesmo, e é importante essa pergunta, uma pergunta, sabe, seríssima, e fala de física também aqui, né? E nós não estamos acostumados com essa jeito de falar deles, né? Do século XIX. Val, pode perguntar. Oi, boa noite, que eu cheguei atrasada. Não tem problema. E esse objeto que ele faz com o fluido, né? Certo. Que ele confecciona, é possível a gente ver? Sim. É possível então ver. Ele pode fazer um objeto perfeitamente, tipo um vaso. Um vaso, uma xícara. Um vaso perfeito, e a gente pode ver. Na época, hoje em dia isso é muito difícil, hoje em dia quase não acontece, mas na época era possível de ver, e inclusive de se tocar, se sentir o tato. É lógico, só que era muito rápido isso, né? Era questão de minutos de duração. Mas isso aí não já era... sumia novamente. Só desaparece. Faz assim. Tá? Desaparece. Gente, que coisa interessante. Maravilhosa, né? Muitas pessoas iam sair correndo de medo, mas que seria muito interessante a gente presenciar, seria o intuito de experiência científica, seria maravilhoso de ver mesmo, né? Com textura, né? Com temperatura, com temperaturas próprias, frios demais ou quentes demais, não, sabe? Não necessariamente as temperaturas que a gente conhecesse, por exemplo, né? Mas era possível até o tato muitas vezes. Só que isso despendia muita energia. Então, não era. Você viu mesmo que o espírito respondeu aqui: eu não consigo fazer isso. Eu não tenho permissão para isso. Eu só tenho permissão de transportar de um lugar para outro, ou seja, de mover objetos que já existam nesse plano de matéria de vocês aqui. Fazê-los realizar lá, torná-los visíveis para você. E a mesma coisa das aparições, que nós vamos estudar mais para frente. Aparições, pessoas que se materializavam na frente das outras. Existiam depois... Eles começaram com objetos, né, gente? Mas vai chegar uma hora que os espíritos vão se materializar na frente dos pesquisadores, de Kardec, das pessoas que estavam na reunião. Primeiro são através do ectoplasma. Tem fotografias em livros, né? Começa primeiro com uma fumaça e depois vai aparece uma figura feminina, uma figura masculina, né? As materializações, assim como atualmente a gente já consegue ver como a gente está vendo os encarnados, né?
é homem, é mulher, tá de calça, tá de saia, tem cabelo comprido, tem cabelo curto, tá feliz, tá triste, tá bravo, né? Hoje a gente já consegue em função da evolução da mediunidade. Fala, Val. Tá com mãozinha Numa página na internet várias fotos que parecia recorte de revista. Tem muitos que são Tinha assim um lençol em volta e Sim. parecia um recorte de revista. Sim. Muito interessante. Era um catálogo de uma exposição que teve de materialização, né? Isso. Que eles fizeram na França. Sim, tem um desses que parece mesmo que é um lençol. Alguns foram. Alguns eventos desses foram pesquisados e descobertos fraudes. Outros não. Que tem fotografias dos médiuns saindo o fluido pela. Esqueci até o nome agora. O fluido magnético que a gente chama de. Depois eu lembro o nome. Ectoplasma? Isso, ectoplasma, isso mesmo. Né? Saindo o ectoplasma, e daí dá a impressão que é o médium que está materializando o espírito. Não, é que ele está doando ectoplasma junto com o fluido que o espírito magnético espiritual, né? O fluido cósmico que o espírito pega, então daí a materialização visual. Mas, como a sintonia fina da mediunidade foi evoluindo com a evolução da humanidade, né? A mediunidade foi, a gente fala sintonia fina, que é o botãozinho da melhoria, né? Como foi melhorando, então as coisas foram até se tornando muito mais fáceis para a espiritualidade. Como a gente foi estudando, como a gente foi pesquisando, como a gente foi se moralizando, a nossa percepção sensitiva, se a gente pode falar assim, né? Mediúnica, ela foi melhorando. Então, ela está agora, vamos supor, quem vê colorido. Tem horas que vê preto e branco, mas tem hora que vê colorido, entendeu? E vê rosto das pessoas, tem hora que vê só sombra. Então, quando a gente vê sombra, sabe, opa, esse aí não tá em boa situação, tadinho. É só escuro, não tá bom, sabe? Tem hora que vê colorido, tem hora que vê como uma pessoa que eu tô vendo, como eu vejo vocês, assim, entendeu? As coisas não tem mais necessidade de toda essa trabalheira, desse espetáculo, né? Dessa dificuldade. Tá muito mais fácil. O espírito se faz sentir a presença através da mediunidade, e às vezes nós vemos nem com o olho da matéria, a gente vê com o olho mental, a gente vê na mente. Eu fecho meus olhos e eu estou vendo o espírito dali, tá aqui, entendeu? É o olho da mente. Mais perguntas? Senão vamos encerrar. Tudo bem? Nossa, acabamos um capítulo. Vamos começar um capítulo novo semana que vem, hein, meninos? Capítulo 6, das manifestações visuais. Agora vai ficar legal. As aparições. Vai entrar também a teoria das alucinações, né? Porque tem muita gente que acha que os médiuns são todos esquizofrênicos. Temos transtorno mental da esquizofrenia, mas isso é outra história. Vamos encerrar então, queridos? Obrigado pela presença de vocês. Lu, encerra pra gente, querida, por favor. Então, encerro sim. E assim, agradecidos, né, mais uma vez por essa oportunidade de troca, de aprendizado. Agradecidos a Mari, que com muita paciência tem nos auxiliado e sendo uma facilitadora aqui nesse estudo. E agradecido a todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, nesse encontro. E vamos, assim, buscando os melhores sentimentos que há em nós para que possamos doar em formas de vibração. E vibremos pela paz universal, por todo o nosso planeta Terra, por todos os povos e nações que compõem esse planeta. Vibremos por todas as pessoas, para que todos possam ter a oportunidade de uma vida digna, a oportunidade de se perceberem protagonistas de suas histórias, que tenham a oportunidade
de poder perceber e ter Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, e toda essa espiritualidade amiga que tanto nos ampara e nos auxilia nessa jornada, não só aqui, como a espiritual também. Que vibremos muita luz e muito amor por todos os lares, por todas as famílias, por todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, que possam ter fé e esperança em dias melhores. Vibremos humildemente por nós mesmos, como aprendizes que somos. Que assim seja e que possamos estar juntos na próxima terça-feira. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Gratidão, gente. Amém. A gente Boa pede noite. desculpa pelos probleminhas de áudio do começo, mas essas coisas acontecem. A gente prepara tudo com antecedência, mas isso acontece, tá?